intenção de priorizar a vacinação contra a Covid-19 do grupo de cuidadores de pessoas, entrou em vigor a Lei 14.217, de autoria do vereador Dr. Antônio Aguiar. A medida acontece diante da preocupação com a imunização dos profissionais, assistidos e familiares. Dois pilares, né? Um deles, aquele que eu acho que é o mais importante, é o fruto da nossa convivência profissional, faz parte da nossa realidade, do dia a dia, vivenciar estas experiências, né? E essas dificuldades, e inclusive a gente ter um foco luminoso maior sobre essa condição e entender que um cuidador, ele é muito importante para aquela família, para aquela pessoa que está acamada, e, portanto, a gente deve dar a esta pessoa o máximo de segurança possível para que ela possa exercer uma função que vai muito mais além do que uma função de um cuidador de saúde apenas. É uma função social. A pessoa que está acamada, ela é uma presa fácil, né? Fácil também da gente observar que essa é uma questão muito fácil de acontecer. De acordo com o vereador, o segundo pilar da lei é técnico. Para exemplificar, citou o Serviço de Saúde da Inglaterra como referência, por ser 100% gratuito e de uso de todos, além de cumprir a prioridade dos grupos de vacinação. Por esses motivos, sugeriu seguirmos o modelo de gestão. A lei contempla genitores, tutores, cuidadores e profissionais da enfermagem. O profissional da saúde exemplificou a necessidade da iniciativa para esse grupo. De casa, ela entra num coletivo, ela convive com outras famílias. Nós temos histórias, relatos, nós vivenciamos isso, né, de pessoas que ficavam, por exemplo, uma semana na casa de um casal de pessoas idosas e no final de semana ela ia em casa ver a família. Numa dessas idas, ela adquiriu a Covid-19 e, quando voltou para o trabalho, ela contaminou esse casal de idosos, sendo que um deles acabou falecendo. E, na verdade, era o que tinha menos dependência de cuidados. Ele ajudava, inclusive, no cuidado da esposa. Então, a gente tem vários casos, considerações a serem feitas a esse respeito. O coordenador pedagógico de um curso de capacitação para cuidadores de pessoas enfatizou que a lei interfere diretamente na contratação dos profissionais. Uma das grandes preocupações dos alunos formados era justamente como eles iriam iniciar a sua trajetória dentro do ambiente domiciliar ou hospitalar em virtude dessa falta de imunização. Essa lei vem trazer justamente essa segurança e essa possibilidade para esses novos profissionais. Essa lei, ela veio garantir a segurança tanto do cliente quanto do cuidador, nesse âmbito familiar, principalmente, que muitos deles deixaram aí os seus empregos por conta dessa falta de imunização. Agora, com essa lei, vai mantê-los, né, no ambiente do trabalho, né, do domiciliar, e também permeando aí toda essa questão da segurança da família também em relação a essa imunização do cuidador. Essa vacinação agora para cuidadores é muito importante, né? Principalmente pensando que na faixa etária de 12 anos, né, para menos, não tem vacinação, então a imunização dos cuidadores é uma forma mais eficaz, né, de fato, de estar protegendo os nossos filhos. Então, meu filho, por exemplo, ele ainda utiliza a máscara, tem muita autista que não consegue fazer o uso, mas de qualquer forma ele não tem noção nenhuma de higiene, então qualquer coisa que ele põe a mão, ele leva na boca, ele vai coçar o olho. Então, assim, tem a questão do transporte público, porque a gente, ao máximo que dá, tenta manter as terapias. Essa pandemia como um todo acarretou uma regressão muito grande deles como um todo. E para aqueles, né, que são acima de 18 anos também, porque no geral quem tem um filho com deficiência adulto, os pais já são idosos, né, ou os avós que muitas vezes cuidam. Então é necessário também esse fortalecimento, né, para que, de fato, assim, a gente evite um contágio. Segundo a presidente do GAPA, a vacinação vai permitir um alívio aos pais. Ela falou sobre as dificuldades dos responsáveis que tiveram em estado grave por conta da doença. Foi um desespero muito grande, porque a dificuldade de ter alguém para cuidar do filho, né, para que enquanto esteve hospitalizado, né, e da questão também da criança aceitar ficar com outra pessoa. Então, assim, foram momentos muito difíceis para as famílias que passaram por
isso, e a vacinação vem garantir, assim, pelo menos minimizar, né, qualquer dano maior na saúde deles. Para vacinar, é necessário documentação específica para cada tipo de cuidador. Os genitores de pessoas com deficiência deverão apresentar certidão de nascimento do filho e do laudo médico, devidamente carimbado e assinado pelo médico assistente. Os tutores deverão apresentar decisão de concessão de tutela ou sentença e laudo médico devidamente carimbado e assinado pelo médico. Já os cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros deverão apresentar relatório médico, informando que cuidam diretamente da pessoa com deficiência intelectual. O vereador destacou a importância da vacinação para o bem-estar de todos. Nós chamamos a atenção para quê? Nós estamos chamando a atenção para que no momento em que a gente está valorizando tanto a vacina, tanto a possibilidade de você conseguir ganhar uma possibilidade maior de poder enfrentar essa pandemia, que você não ouça as notícias que são inverídicas, que são falsas, que são mentirosas com relação à vacinação. Não deixe de vacinar, não deixe de ir no posto de vacinação quando chegar a sua vez de ser vacinado. E aquelas vacinas em que há uma indicação de segunda dose, também não fujam dessa segunda dose. Não existe nenhum efeito colateral de vacina que se sobreponha aos seus benefícios, porque os benefícios da vacina são aqueles de diminuir o contágio, diminuir a variante, no número de variantes dos vírus, nós vamos impedir que eles se reproduzam, nós vamos fazer com que haja menos hospitalização, e se ocorrer hospitalização, nós teremos menos gravidade, e se tivermos menos gravidade, teremos menos mortalidade. É importante que a gente tenha isso em mente, que a gente não tenha medo e que a gente produza esse movimento em defesa da vida, porque quando nós vacinamos a nós estamos imunizando também a todas as pessoas que estão próximas a nós. Você está protegendo, inclusive, as pessoas que você mais ama.